Olá, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula do treinamento Upgrade 3 vezes mais. E o tema da aula de hoje é agilize a rotina da sua equipe de SEO e também da sua equipe de Ads. Então você que trabalha aí como um gestor de tráfego, trabalhando ali com Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Microsoft Ads ou também trabalha aí com SEO, esse treinamento é para você. Nós sabemos que numa agência trabalhar com serviços recorrentes é muito trabalhoso, tem uma margem de problemas, de erros muito grande e uma incidência de muito cancelamento, uma taxa de cancelamento muito alto, porque a complexidade, a estrutura que normalmente as agências adotam para prestar esse serviço, ela traz consigo muitos problemas. O cliente não vê valor, não percebe o valor e por isso tem várias perdas de tempo, enfim, de cliente de maneira geral. Mas nós também sabemos que com processos, com estrutura, com automação, com performance, metodologia, automações, tudo fica muito mais prático, mais fácil, mais simples. O cliente consegue perceber mais valor no serviço que você está prestando. Enfim. Bom, meu nome é Marlon, estou aqui com a Kelly. Vamos juntos aqui mostrar para vocês processos muito bem definidos, processos mais ágeis, mais simples na área de Ads e também de SEO. Vale lembrar que este treinamento é exclusivo para agências de marketing, voltado para proprietários e gestores de agências de marketing digital, de agências de publicidade e também comunicação. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, recomendamos fortemente que você assista. Durante todas as aulas do treinamento, nós estamos falando sobre modelos de fluxos pensados exclusivamente para agências. Estes modelos foram construídos por nós com base na nossa experiência no mercado e eles foram todos construídos dentro da ferramenta da Umincy. Já estão todos disponíveis para download na página do treinamento. Durante as aulas, nós vamos falar também sobre automações e outros recursos premium da Umincy que acabam tornando todos esses processos, esses fluxos mais agilizados. Se você ainda não possui uma conta premium, você pode utilizar o cupom de desconto que nós disponibilizamos na aula 1 do treinamento ou então acessar esse mesmo cupom na própria página do treinamento. E se você optar ainda assim em utilizar a Umincy com os recursos gratuitos, não tem problema. Apenas instalando os modelos já vai ser com certeza um grande avanço na gestão da agência e implementar cada um desses processos. Então, para iniciar essa aula, nós vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos nas aulas anteriores. Nós começamos lá na aula 2, explicando sobre os processos dos setores comercial e administrativo. O setor comercial, então, ele trabalha dentro do fluxo de negociações, existe um processo que você pode ver mais detalhes lá nesta aula 2, onde na última coluna desse fluxo nós configuramos automações que vinculam os cards que tiveram a proposta aceita pelo cliente nos 3 fluxos ao mesmo tempo do departamento administrativo, que são os fluxos de contratos, notas fiscais e cobranças. Na aula 3, nós definimos um gatilho para que todas as equipes de criação saibam quando devem iniciar um novo job. Esse gatilho foi definido então no fluxo de cobranças, na última coluna, valor recebido, o que identifica para a equipe que se uma vez que o cliente pagou a entrada, né, ou fez o pagamento do serviço ali, você vai mover o card do contrato dele para esta coluna e automaticamente ele vai cair aqui no fluxo de atendimento, triagem. E aqui será realizada uma triagem nesse job para que a pessoa responsável pelo atendimento encaminhe para as equipes de criação e produção. Neste fluxo, nós configuramos nessa coluna algumas automações de tarefas e o responsável pelo atendimento precisa abrir o card desse job, identificar quais são os serviços contratados por esse cliente e inserir manualmente esse card nos fluxos respectivos de cada uma das áreas de criação. Então, todo o processo ali nas aulas 2 e 3, nós explicamos como que chega nesse padrão de card e como funciona cada um dos detalhes desses fluxos. E aqui, então, essa pessoa de atendimento tem uma lista do que foi contratado e ela vai vincular este card, que é o card pai, que nós estamos chamando aqui, nos fluxos dos respectivos serviços. Neste exemplo que a gente está mostrando na tela para vocês, este cliente ele contratou alguns serviços que rapidamente você, como gestor, consegue visualizar nessa tela.
ele contratou mídias sociais, papelaria institucional, ele contratou o serviço de SEO, Facebook Ads e Google Ads. Quando a pessoa responsável pelo atendimento faz essa triagem, ela insere este card, esse único card, nesses 5 fluxos, ou 6 fluxos, ou quantos forem os fluxos de serviços que o cliente contratou. Observe aqui que as automações ainda não foram executadas nesses 2 fluxos, o card ainda está dentro da primeira coluna, que é novas contratações. Nesta coluna, lá na aula 3, nós configuramos algumas automações, que seria criar cards filhos para este pai, que são exatamente essa lista que nós estamos vendo aqui, que são vinculados à primeira coluna do fluxo de cada um dos serviços. Então, por exemplo, aqui, papelaria institucional, este card foi criado automaticamente na coluna a fazer. Nesse momento, o time já sabe que precisa trabalhar nesse job e ele foi inserido automaticamente no fluxo de jobs em andamento, para que o gestor consiga, tanto o gestor, né, quanto o pessoal do atendimento, consiga fazer um acompanhamento de tudo que está acontecendo na agência naquele momento, quais são os jobs que estão sendo realizados para todos os clientes. Então, é uma view geral. Então, todos esses detalhes de como essas automações funcionam e como elas são vinculadas, nós estamos explicando nas aulas 2 e 3, especificamente desses fluxos. Então, mais um minutinho, este card pai vai ser desvinculado desses 2 fluxos, ou seja, as equipes elas não terão acesso a essas informações restritas, né, a respeito do contrato com esse cliente, e elas irão trabalhar especificamente nos fluxos de cada um dos serviços. Para essa aula, então, nós estamos falando dos fluxos de SEO e de Ads, né? Tanto Facebook, Google, enfim. E aqui os cards já foram criados nesses respectivos fluxos. Então, veja aqui que nós temos planejamento de Google Ads, temos também planejamento de Facebook Ads e temos também planejamento de SEO. E é os fluxos que nós iremos trabalhar agora nessa aula. Aqui vale uma observação importante, que essa estrutura que nós preparamos, estamos recomendando, sugerindo, essa estrutura ela se aplica para grandes agências de porte, de equipes maiores, mas também ele se aplica para empresas pequenas. A proposta aqui é deixar tudo estruturado, tudo padronizado, tudo organizado. Mesmo que uma pessoa só cuide de 2, 3, 4 fluxos, não tem problema. O ideal é que para esse profissional, para esta pessoa, fica separado como se fossem caixinhas, são fluxos para cada área de atuação. Por exemplo, no comercial, como a gente acabou de mencionar, notas fiscais, a emissão de notas fiscais está separado, geração de contratos também está separado. Aí quando a pessoa vai aplicar ali, trabalhar ali num determinado fluxo, é tipo o processo de revolução industrial. Pneu, vidro, instalar tal coisa. Enfim, o conceito é o mesmo. Então, ele entra lá em notas fiscais, quais notas fiscais eu tenho que emitir? Estas. Daí ele faz tudo de uma vez só. Não fica com aquelas interrupções no dia a dia de faz uma, daqui a pouco faz outra, daqui a pouco faz outra coisa. A pessoa não tem produtividade no fim do dia, ela trabalha muito com uma sensação de pouco resultado, enfim. E uma coisa que vale lembrar aqui, que a gente já conversou anteriormente, é que a ideia é evitar interrupções. Então ninguém vai chegar com papel, um post-it, um caderno, alguma coisa, um e-mail, dizendo, olha, agora é a hora de você começar a trabalhar. Então a equipe comercial não vai vir aqui para o profissional de SEO, para o profissional de Ads e falar, tá aqui o serviço. Interrompendo, gerando interrupções ali, é muito ruim esse tipo de coisa. A ideia é que, basicamente, o profissional de atendimento, ali no caso de triagem, faz o vínculo do serviço e pronto, a equipe de SEO está sabendo o que é para fazer, a equipe de Ads da mesma forma, cada um sabe o que fazer. Legal, então dando continuidade aqui, nós vamos apresentar a parte de SEO como primeiro estrutura de fluxos. Essa estrutura que eu vou apresentar aqui agora se aplica muito bem para a parte de Google Ads, Facebook Ads, outros serviços de Ads. A estrutura é a mesma, isso facilita ter a mesma estrutura dentro da agência, traz uma padronização, mas cada um tem sua peculiaridade, tá bom? Então vamos lá, vamos começar mostrando que quando um card pai, que é a negociação que acontece lá na triagem, vai para a equipe de atendimento, né, que faz a triagem, ele vincula o card nesta primeira coluna. E aí o que acontece? Quando ele vincula, ele está dizendo assim, equipe de SEO,
hora de começar o trabalho. E aí o que a ferramenta faz? Uma automação, cria um card filho, assim como a Kelly acabou de explicar. Então criou-se o card filho aqui na coluna a fazer. Quando bate 2 minutos, depois que o CardPy estava ali na automação, ele desvincula, porque não tem porquê o CardPy, a negociação, ficar ali no fluxo. E lembrando que o CardPy ele tem uma restrição, ele é restrito, as pessoas não conseguem acessar esse card. Ele basicamente ele vai para este fluxo simplesmente para criar o card filho, o vínculo, né? Então a prestação do serviço de SEO começa aqui. Então nós temos um card ali na coluna simbolizando, representando o início do trabalho, ou seja, a equipe sabe um novo cliente entrou ali, neste caso ali tem um cliente do Submarino que contratou um serviço ali para a sua agência. Legal, a equipe recebe essa demanda e a primeira etapa, o primeiro trabalho que ela tem que fazer é levantamento de briefing, levantamento de dados, de informações, dados de acesso, dúvidas, informações para iniciar o trabalho. Esse briefing, em algumas agências, é feito por e-mail, é mandado um form, né, um formulário para o cliente responde. Em outras agências, é costume ser uma ligação ou uma call, muitas vezes é presencial, aí vai depender do que você estabeleceu aí dentro da sua agência. Vocês vão visualizar ali em uma videoaula que nós vamos falar só sobre isso, que tem o Conecta, uma solução white label, um aplicativo que você vai poder disponibilizar lá na App Store, na Google Play, um aplicativo próprio com a sua marca, onde o cliente pode responder ali um briefing, ter uma relação, um contato mais próximo, ele pode acompanhar o andamento de tudo. Enfim, então depois vocês vão conhecer um pouco mais sobre isso. E ali é muito bacana essa solução porque o cliente vê valor na prestação do serviço que você está prestando. A chance de ele cancelar um contrato reduz drasticamente, porque ele está acompanhando o andamento de tudo, ele está vendo o andamento de tudo. Tá bom? Mas depois a gente conversa em outro vídeo aula aí sobre isso. Legal, então a próxima etapa, se porventura você mandou um e-mail com briefing, com form para o teu cliente responder, ele leva alguns dias para responder, né? Às vezes leva 2, leva 5, enfim. Mas enquanto você envia isso para o seu cliente, é importante que a sua equipe cobre ele. Então a coluna acompanhar recebimento, a próxima coluna ali, o que acontece? Existem automações ali que vai ajudar a sua equipe a lembrar, vai criar uma tarefa 3 dias depois, 8 dias depois, ajudando a lembrar que tem que entrar em contato com o cliente. Só vale aqui um parênteses, que todas essas tarefas são inclusas, né, dentro do card e elas podem ser visualizadas, elas são visualizadas dentro do meu painel, no ícone ali do lado esquerdo, que é um ícone de uma casinha. E esse meu painel mostra para a sua equipe tudo o que ele tem que fazer no dia. Então, cada colaborador tem o seu próprio painel e ali ele visualiza tudo o que ele tem que fazer. Levantar briefing, ligar para cliente, enfim. Então, é uma série de tarefas que ele precisa realizar naquele dia. Tá bom? Então, essa é a tela principal ali de acompanhamento, de andamento, onde todas as informações de tudo que precisa ser feito, reuniões que ficam ali na lateral direita, enfim, tudo num único lugar. Essa é uma tela muito legal, ajuda demais o dia a dia, a rotina de cada colaborador. Legal, dando sequência aqui ao processo, a próxima coluna é planejar ações. Essa coluna é muito legal, ela ajuda, quando você move o card para essa coluna, tem automações muito instrutivas, ela mostra passo a passo de tudo que precisa ser feito, ser realizado. Tá? Então, este fluxo é um fluxo de planejamento. Então, nós vamos abrir aqui as automações de planejar ações e perceba, repare, que tem 4 automações de inserir grupos de tarefas ali dentro. Tá? Por que é isso? Só um entre parênteses aqui, só para entender por que eu separei em 4. Poderia ser um grupo só. Porque dependendo da sua agência, do seu estilo de trabalho, você pode reordenar isso. Então eu preparei aqui de uma forma para que fique bem fácil. Eu primeiro prefiro aqui na minha agência
fazer isto primeiro e depois isto outro, tá bom? Então é simplesmente para facilitar. Eu já mostro como trocar essa ordem, é bem simples. Mas vamos lá, deixa eu mostrar primeiro essa automação de inserir 10 tarefas, as primeiras 10 tarefas que precisam ser executadas. Então, as sugestões são tudo tarefas de recomendações de um processo, tá? Você pode, com certeza, adaptar essas tarefas, mudar a descrição delas, simplificar, reduzir tarefas ou até mesmo adicionar tarefas, tá bom? Então, ó, uma primeira tarefa aí para a equipe é testar se os dados de acesso fornecidos pelo cliente estão corretos. Essa é uma primeira tarefa. Não, Marlon, mas este cliente em particular, eu vou criar os dados de acesso, ele não vem de outra agência, ele não tem nada criado. Perfeito, não tem problema. Essa seria uma tarefa que você poderia excluir, não vai ser executada. Qual que é uma próxima tarefa aqui de exemplo? Então, nós vamos analisar a situação atual do cliente. Sabe aqueles levantamentos iniciais de dados, de informações? O site desse cliente no Analytics está mostrando aqui que ele tem um volume de acesso tal, ele tem essas informações, este ranqueamento, estes problemas, enfim. Sabe aquele laudo inicial que você faz para que depois você, quando vai apresentar um relatório, você compare e mostre para o seu cliente a evolução? Então, essa é uma segunda tarefa que você teria para fazer. E por aí por diante, são uma série de ações, uma série de coisas que você precisa executar, planejar palavras-chave, ações de conclusão. Veja que a última tarefa deste bloco é prazo para concluir ações iniciais. Nessa automação é muito bacana porque ela vai te ajudar a lembrar de tudo que precisa ser feito. Então, nesta tarefa, você vai colocar o responsável que precisa ser lembrado, qual é a data limite para executar todas essas tarefas. Então, ao clicar ali na pessoa, no ícone da pessoinha que tem ali, você vai informar o colaborador que vai ser responsável por essa tarefa. E vai definir o prazo, já tem uma sugestão ali de 5 dias. Você poderia alterar, olha, para fazer todas essas tarefas, eu vou alterar de 5 dias para 10 dias. Sem problema nenhum, você pode alterar isso. Um segundo bloco aqui, só para ter um panorama geral de conhecer, tem mais 16 outras tarefas. Nós estamos falando agora de tarefas de setup. Essas tarefas de setup é fazer o setup lá do Google Analytics, o Google Search Console, Tag Manager e por aí vai, tá bom? Um próximo bloco de tarefas, já são mais mão na massa ali, são 37 tarefas. Gente, perceba que isso é quase um curso, assim, né? Tem uma série de ações, se entrar um colaborador novo aí na sua equipe, enfim, tá tudo muito bem descrito, muito simples, fica muito mais fácil para a equipe lembrar o que precisa fazer. Então, ações on-page ali, nós temos verificar sitemap, verificar HTTPS, robots, meta-robots e por aí vai também. Então, são 37 tarefas a serem executadas. E, por fim, ali tem mais um bloco de 6 tarefas, onde também tem ações off-page que a sua agência pode executar. Veja, repare que são muitas as tarefas. Você não vai fazer isso nesta coluna, tá? Aqui nós estamos numa fase de planejamento. Então, o que nós estamos fazendo nessa etapa? Movendo o card para essa coluna, para que a ferramenta atribua as tarefas para a sua equipe, delegue isso, deixe ali tudo organizado dentro de um único lugar. Lembra, uma das primeiras aulas nós falamos sobre isso. O conceito de organização é todas as informações centralizadas em um único lugar. Então, todas as ações que vão ser executadas vão estar ali dentro do card. A automação insere dentro do card. Quando ele inserir todas as automações, a última automação dessa coluna é mova o card para esta última coluna. A última coluna, planejamento concluído. Então, ele move sozinho, tá? Então, você só vai mover ali para planejar ações, vai dar ali 4, 5 minutos mais ou menos, ele move automaticamente para a última coluna. Legal. Nessa coluna planejamento concluído, ali tem uma automação, e essa automação ele nutre, ele leva o card lá para gestão SEO. Veja, só para frisar e lembrar que
Um card finalizado num fluxo, ele continua, ele permanece nesse fluxo e ele vincula mais um fluxo. Assim você tem um panorama, um controle, você consegue visualizar o card em todos os fluxos ao qual ele passou, e se ele estiver no meio do processo, ele vai revelar isso para você. Então nós vamos entrar agora em gestão SEO, o fluxo gestão SEO, que é a próxima etapa. Finalizou lá na coluna, ele vem para cá. E aqui, a primeira coluna sempre, né, a fazer, ele me ajuda a mostrar para a equipe que chegou o projeto novo, chegou coisas novas a serem executadas. Repare que em cada card, ali embaixo, tem uma estimativa de horas semanais. Este é um campo personalizado que a ferramenta colocou automaticamente dentro do card. Ele sempre vem com o valor 0. Por quê? A ideia é que você alimente dentro do card, diga, informe quantas horas de trabalho você vai dedicar semanalmente dentro desse card. Eu coloquei semanalmente, mas você pode adequar aí a sua necessidade, pode ser diariamente ou até mesmo mensalmente, enfim, quinzenalmente. Essa estrutura que eu montei é um exemplo, tá bom? Tanto é que as colunas, repare que as colunas que a gente estruturou aqui semanalmente também. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, isso para organizar toda a sua semana. Quando chega um card ali, você pode informar quantas horas a equipe comercial vendeu para que você e a sua equipe possam trabalhar neste projeto semanalmente. Então, neste exemplo ali, deste card, está escrito ali, 3 horas. Outro card logo abaixo, 2 horas. Então, nós vamos mover este card e vamos planejar em qual coluna, em qual dia da semana nós vamos atuar, trabalhar. Repare que na segunda-feira nós temos já um cliente de 8 horas de trabalho, ou seja, nós vamos trabalhar toda segunda-feira, o tempo todo, o dia inteiro, somente para este cliente, para o cliente Volkswagen. No segundo dia, nós temos já 2 clientes. Um cliente nós vamos trabalhar 1 hora e outro cliente nós vamos trabalhar 4. Ou seja, ali em cima, no topo da coluna, repare que já tem 5 horas já consumidas, que a equipe vai atuar. Então, para completar as 8 horas, nós vamos mover o card de 3 horas para esta coluna de terça-feira. Desta forma, nós estamos ocupando a nossa terça-feira, preenchendo o dia todo para trabalhar nestes 3 clientes. E a equipe pode se organizar ali toda terça-feira, se vai atuar primeiro com um cliente ou com outro, tanto faz. Tá? O importante é que na terça-feira está planejado para trabalhar para 3 clientes. Desta forma, fica bem organizado. A equipe sabe o que é para trabalhar. Não é aquela loucura assim de agora eu trabalho nisso, agora eu trabalho naquilo outro, agora eu não sei com o que trabalhar, vou caçar o que fazer. É muito conflituoso, é muito confuso tudo isso. Dessa forma, fica planejado. A equipe sabe quanto tempo pode dedicar a um projeto. E ali ela consegue se organizando e trabalhando. Claro que não tem problema nenhum um colaborador poder atuar ali, está planejado 4 horas, mas eu vou trabalhar 5, e na outra semana eu reduzo. Enfim, aí cada um pode se organizando aí, a rotina de trabalho. Mas Marlon, eu tenho alguns clientes que são premium, eles pagam valor diferenciado. Eu vendi um trabalho que eu não quero limitar ali a minha equipe, eu quero deixar eles livres, porque o que tiver que fazer para aquele cliente, a gente vai fazer. Para isso, nós vamos mover um card aqui para esta coluna, Clientes Premium. Nesta coluna, em 1 minuto, a automação vai executar e vai colocar uma tag chamada diário. E, a princípio, este cliente, a equipe pode trabalhar diariamente nele, porque ele é um cliente diferenciado, ele é um cliente importante ali para a agência. Mas Marlon, eu não quero trabalhar diariamente para esse cliente, tá? Eu quero trabalhar toda terça e quinta-feira, eu quero trabalhar 2, 3 dias na semana. Tudo bem, sem nenhum problema, você vai depois entrar neste card, remover a tag diário, manualmente você vai colocar a tag segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira, porque você vai trabalhar todos esses dias na semana.
Por que as tags aqui são importantes, tá? Porque tem automações por detrás que vai delegar trabalho para a equipe. Então, por exemplo, na coluna segunda-feira tem a tag segunda-feira. Ou seja, os cards dessa coluna vai criar uma tarefa para a equipe toda segunda-feira. Os cards que estão na terça-feira vai fazer a mesma coisa, só que nas terças-feiras. E assim por diante. E os cards que estiverem na última coluna ali de clientes premium e tiverem a tag diário, todos os dias vai ser criada uma tarefa para que a equipe visite esse cliente e faça o que tiver que fazer. Tá? E se porventura nessa coluna tiver um card com uma tag, sei lá, segunda-feira e quarta-feira, toda segunda e toda quarta será criada uma tarefa para a equipe trabalhar para esse cliente. Lembrando que a automação do fluxo anterior, né, do fluxo que nós vimos há pouco de planejar ações, colocou uma série de tarefas para a equipe trabalhar nesse card. Então a equipe vai pegando cada tarefa vai pegando cada tarefa para executar todas as ações. Claro que ele não vai executar todas essas ações na primeira semana. Ele vai fazer isso semanalmente. Ele vai fazendo isso semanalmente. Então, ele vai pegando as ações, principais ações, para projetar o melhor resultado possível desde o início para o cliente. E ele vai executando e vai dando check nas tarefas. O que é bacana isso? O que é legal? É que qualquer pessoa, qualquer gestor, um membro da equipe comercial, qualquer pessoa que entrar neste card, ele vai conseguir saber de uma forma muito clara o que já foi executado e o que falta executar. Então, um grande benefício de ter listado todas as tarefas, tudo que precisa ser feito ali dentro do card, é que traz uma padronização de execução de tudo que precisa ser feito. Um outro grande benefício é que qualquer colaborador, um gestor da equipe, pode acompanhar o status, em que etapa está o projeto. Então, um membro da equipe comercial, ele não precisa interromper o colaborador perguntando como é que está o projeto. Ele entra dentro do card e vê, opa, eu tenho aqui 20 tarefas já feitas e eu tenho outras que ainda não estão, a equipe está desenvolvendo, está desenrolando, ótimo. Tá? Então fica revelado, a informação fica revelada e isso ajuda a reduzir drasticamente ali as interrupções. Outro grande benefício, e ele é muito bom, é que essa estrutura evita você precisar ter que ter reuniões de sprints longas, extensas, tendo que toda semana dedicar 1, 2, 3 horas de reunião para delegar trabalho. Aqui já está distribuído, já está delegado. Você não precisa desse tipo de reunião, porque já está distribuído. As reuniões podem acontecer caso vocês queiram fazer uma mudança de estratégia, de distribuição diferente para as pessoas, mas isso pode acontecer tudo dentro do card, sem a necessidade de parar todo mundo e fazer uma reunião, afinal, reuniões são bastante caras. É um investimento alto. Legal, feito isso, este fluxo, os cards não se movimentam. O fluxo de gestão de SEO, eles ficam nesta posição. Ele só vai ser movido lá para a última coluna, que é cancelados, caso o cliente cancele um contrato aí com você. E se ele for movido para essa última coluna de cancelados, depois a gente vai mostrar, ele vai jogar para um fluxo de cancelados, onde uma equipe pode tentar fazer uma retenção, um gestor poder compreender qual é o motivo, a razão do cancelamento. Ao mover nessa coluna também o status é alterado do card para cancelado. Ou seja, então tem várias ações que acabam acontecendo que ajudam a melhorar os resultados aí da sua empresa. E por fim, nós vamos mostrar aqui o fluxo de monitorar SEO. Então, lembrando que quando nós finalizamos o card lá no fluxo planejamento SEO, ele vinculou automaticamente em monitorar SEO neste fluxo na primeira coluna, essa coluna que está oculta ali do lado, que é a coluna backlog. Todos os clientes vão ficar aqui nesta coluna, clientes novos, ele fica aqui nessa coluna, e dentro desta coluna ele tem uma automação
E a automação, eu programei ela para que todo dia 25, para que ela mova para a coluna a fazer. Eu coloquei dia 25 para dar alguns 5 dias, mais ou menos, para que a sua equipe tenha tempo hábil para gerar o relatório, fazer uma análise e enviar para o cliente. Mas você pode adaptar aí a sua necessidade. Se você só faz isso no último dia do mês ou no primeiro dia do mês, tanto faz, você pode alterar a configuração e daqui a pouco a gente já vai mostrar um pouquinho sobre isso. Legal, então feito isso, a automação, todo dia 25 vai colocar ali todos os cards. Aqui tem alguns cards simbolizando, mostrando isso, né? Então tem alguns relatórios que precisam ser gerados. Na próxima coluna a gente já está vendo ali alguns cards que já estão sendo gerados ali, os relatórios, fazendo análise. E por fim, a última coluna são cards que está sendo enviado ali para o cliente, lembrando que você pode colocar uma automação de disparo de e-mail para o cliente, automático, só o simples fato de mover ali, notificar o seu cliente para visualizar o relatório. Esse relatório pode estar disponível lá no Conecta, no seu aplicativo, com o seu nome, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo na sequência aí. Feito isso, a última etapa, entrega o relatório, enviou para o cliente, basta mover o card para a última coluna, relatório enviado. Pronto, o serviço está concluído daquele mês. O que vai acontecer nesta última coluna, enviar relatório? Existe uma automação também que vai enviar todo dia 25 o card para a primeira coluna a fazer. Então, veja, todos os cards, conforme o mês vai passando, ali chegou dia 25, alguém da equipe vai gerar o relatório e vai movendo o card para o lado, enfim, terminou lá o dia 30, ele já concluiu todos os relatórios, já não tem mais nenhum card sendo visualizado aqui neste fluxo, porque todos foram finalizados. Quando for o próximo dia 25 do mês seguinte, estes cards vão todos para a coluna a fazer, ou seja, mostrando para este colaborador o que ele precisa realizar, ali todos os cards. E aí ele vai para o pipe, para o fluxo novamente, para o serviço recorrente. Então esse é um panorama geral que nós demos aqui sobre planejar, gestão e monitoramento. Este exemplo que a gente pegou aqui de SEO, ele se aplica também para Google Ads, Facebook Ads, para qualquer área ali que você atue com serviços recorrentes. Agora, a gente posto todo esse embasamento, toda essa introdução de como é que vai ser a sua nova rotina de trabalho, a gente vai implantar alguns fluxos, vamos importar alguns fluxos aí dentro da Yumis, mostrando bem o passo a passo, e vamos configurar algumas automações para tornar a rotina de trabalho da sua equipe muito mais ágil e muito mais organizada. Vamos lá? Então agora nós vamos importar os modelos de fluxos dessa aula para que a gente possa configurar junto com vocês algumas automações. Nós vamos importar então os fluxos das categorias Facebook Ads, Google Ads e SEO. Clique em adicionar categoria, digite Facebook Ads. Vamos criar mais uma categoria, Google Ads, e mais uma terceira categoria de SEO. Então essas três categorias estão aqui e nós vamos importar os 3 fluxos em cada uma delas, os fluxos que você pode fazer o download lá na página do treinamento. Então dá uma pausa no vídeo, faz a importação e volta aqui para a aula. Então as categorias criadas estão aqui no final do menu. Clique nos 3 pontinhos e escolha a opção Importar modelo de fluxo e selecione o modelo do Facebook Ads Planejamento. Vamos deixar a categoria Facebook Ads selecionada e importar. Você vai fazer isso com os outros modelos em cada uma das categorias e caso você ainda não tenha acesso a esses modelos, caso você ainda não tenha feito o download deles, você pode acessá-los na página do treinamento. O link da página vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá nessa página você encontra também mais de 70 outros modelos de fluxos disponíveis criados exclusivamente para agências de marketing. Então agora dá uma pausa no vídeo, faz a importação desses fluxos e volta aqui para a aula para a gente dar sequência nas configurações das automações.
Pronto, agora com todos os fluxos importados, nós temos 3 novos departamentos para a agência, praticamente prontos para a equipe começar a trabalhar. E juntos, nós vamos configurar algumas automações que vão tornar esses processos, interligar esses fluxos e torná-los ainda mais ágeis para a equipe. Então, com os fluxos instalados, nós vamos agora configurar alguns detalhes das automações. Neste fluxo, nós temos em algumas colunas tarefas sendo inseridas automaticamente. Assim como nas outras aulas, nós temos que delegar um responsável para essas tarefas. Na coluna a fazer, nós temos 2 tarefas sendo inseridas por automação. Uma delas é preencher a estimativa de tempo, que foi aquele contrato, o tempo em horas que foi negociado com o cliente para o SEO. É necessário que alguém preencha essa informação. E quem sabe é alguém do comercial ou então do atendimento que tem acesso ao card PAI deste serviço. Então aqui a gente vai definir um tempo de 0 dias, ou seja, no momento em que a automação for executada, ela vai ser executada para hoje, a data dessa tarefa para hoje. E nós vamos colocar aqui um responsável do atendimento para delegar essa tarefa. E aqui na inserir descrição do card também vamos colocar um responsável da equipe para executar esta ação. E essa tarefa, ela tem uma descrição modelo que deve ser copiada e colada no card no momento em que a tarefa for executada. Isso aqui acontece também em outras etapas de outros processos que a gente viu lá no comercial, por exemplo, que existe um modelo de descrição a ser inserido no card PAI. Então, isso ajuda a padronizar todas as descrições do card desse serviço e fica fácil encontrar a informação ao longo da execução do trabalho. Uma vez que você tenha configurado esses responsáveis, é só salvar a automação e fazer isso nas demais colunas do fluxo. Nós temos então tarefas sendo inseridas aqui no acompanhar recebimento do briefing, então aqui também nós vamos inserir um responsável. E na segunda aqui, que é executada em 8 dias também, nós vamos deixar aqui outro usuário como responsável. E em planejar ações, existem uma listinha de tarefas que o Marlon explicou ali no início da aula, no panorama geral dos fluxos. Dentro dessa lista de tarefas, em cada uma dessas 4 automações, são várias tarefas que precisam ser executadas e ela funciona como um checklist. Não necessariamente você precisa colocar um prazo ou um responsável. Aqui a gente está considerando que não vai ter um prazo e um responsável, mas o responsável por executar todo esse checklist é o responsável por esse marco, que na verdade é um marco que precisa ser entregue em 5 dias. Ou seja, no momento em que o card for movido para essa coluna, a automação vai ser executada e o prazo desse marco será para dali 5 dias. E aqui a gente vai colocar um responsável, então, onde ele vai executar esse checklist. Salvar a automação e fazer isso nas outras 3 automações dessa coluna. Todas elas têm a mesma lógica, tem um marco no final da lista e uma lista de coisas a serem executadas. Feita a configuração em todas essas automações, nós vamos configurar então na última coluna do fluxo, nós vamos inserir nesta etapa a automação vincular a um novo fluxo, gestão de SEO na coluna a fazer e no monitorar SEO na coluna backlog. Lembrando que na coluna backlog do monitorar tem uma automação que ela é executada todo dia 25 de cada mês para mover os cards que estão ali para a coluna a fazer. Então, não sendo o dia 25 do mês, fique tranquilo que daí no próximo dia 25 ele será inserido na fila de relatórios a serem gerados para o cliente. Salvar, então vou deixar em execução em 1 minuto aqui, salvar essa automação e agora o fluxo está pronto para funcionar com a sua equipe. No fluxo de gestão SEO, nós vamos configurar aqui as automações. Nas tarefas, automações de tarefas, nós vamos incluir um responsável, quem cuida ali das contas dos clientes. Então, na coluna segunda-feira, você vai clicar ali no robô e vai abrir a lista de automações e tem inserir uma tarefa. Basta clicar ali e alterar a pessoa, colocando, insira ali um responsável. Legal, você vai repetir este mesmo processo na terça-feira, na quarta-feira, quinta, sexta. Eu quero chamar a atenção para a última coluna ali de clientes premium, a penúltima coluna clientes premium. Clique ali na automação,
Repare que tem várias automações de inserir tarefas. Por que isso? Porque aqui tem condicionais. A condicional é o seguinte: se tem a tag segunda-feira, insira uma tarefa. Se tem a tag terça-feira, insira essa outra tarefa. Se quarta, outra tarefa. Então, por isso que tem várias automações, por causa das condicionais. Você vai incluir um responsável em cada uma delas. Então, nós vamos clicar ali em uma delas, por exemplo, no diário, ou seja, existe uma automação recorrente que diariamente ele vai delegar uma tarefa para esta pessoa. Então, cada tarefa dessa, ela é recorrente. Quando tem uma tag segunda-feira, toda segunda-feira, ele vai delegar uma tarefa para o responsável. Por isso da importância de você informar a pessoa. Porque se você não informar a pessoa, a ferramenta vai delegar uma tarefa sem responsável nenhum e ninguém será notificado. Por isso da importância de você adicionar ali. A última coluna, cancelados, depois você vai adicionar ali uma automação de vincular a um novo fluxo. Você vai vincular, toda vez que um card for movido para essa coluna, ele vai vincular a um fluxo de cancelados, onde tem algumas colunas, você também depois pode importar este fluxo, onde uma equipe vai poder fazer a retenção, o trabalho, a compreensão, entender ali o que aconteceu com aquele cliente. Então, legal. Então, esta seria a última coluna deste processo. Agora nós vamos ver o fluxo de monitorar SEO. A primeira coluna que nós vamos automatizar aqui é a coluna Backlog. Você clicar ali, ele expande, ele abre, basta clicar no lápis e na sequência em automações. Ao clicar ali, você vai adicionar uma automação atualizar posição no fluxo. E você vai marcar o próprio fluxo, que é monitorar SEO, e vai informar a coluna a fazer. Clique em agendamento da automação e marque a opção dia do mês e hora. Na sequência, informe a data que você deseja. No caso aqui, nós vamos informar dia 25. Todo dia 25 ele vai nos ajudar a lembrar. Nós vamos colocar aqui um horário às 7h30 da manhã. Então, todo dia 25, às 7h30 da manhã, o card vai ser movido para a coluna a fazer. Na sequência, clique em salvar. Lembrando que no backlog estão os cards novos. Então, são aqueles que acabaram de entrar, são relatórios que nunca foram realizados. Então, na última coluna desse fluxo, que é os relatórios enviados, estão os relatórios que o seu time já trabalhou, já enviou pelo menos uma vez para o cliente. Então, como esse fluxo é um fluxo de serviço recorrente, nós vamos configurar a mesma automação na última coluna desse fluxo. Perfeito. Na sequência, nós vamos ver a coluna gerar relatório e analisar resultados. Nós vamos também clicar no robô, automações, inserir tarefa, e nós vamos delegar esta tarefa para algum responsável. Da mesma forma, você vai fazer isso na próxima coluna, enviar relatório para o cliente e atribuir um responsável para esta tarefa. Para finalizar aqui o processo de SEO, nós vamos ver agora a última coluna, relatório enviado. Para isso, clique aqui no lápis, na sequência clique em automações e depois no ícone do mais. Escolha a automação atualizar posição no fluxo. E agora nós vamos escolher o fluxo monitorar SEO e a coluna a fazer. Da mesma forma que nós fizemos lá na coluna backlog, essa ação, essa automação é exatamente igual. Então agora nós vamos marcar a opção considerar a automação para cards que estejam finalizados no fluxo. O que é esse ícone, né? Ao preencher esse check? Ele interpreta, a ferramenta entende que toda vez que um card é finalizado, a automação ela pode ser executada. Em alguns casos, pode ser que você não queira. Neste caso aqui, nós queremos que a automação seja executada toda vez que um card seja finalizado. Então, por isso que nós vamos marcar essa opção. Na sequência, vamos agendar a data. Então, clique em agendamento da automação e você vai escolher a opção dia do mês e hora. Marque a opção do dia 25, caso você deseje esta recomendação, essa sugestão. Você pode marcar o dia que for mais apropriado aí para você.
e marque ali um horário. No caso aqui nós vamos marcar 7 horas e 30 minutos. Ou seja, todo dia 25 às 7 horas e 30, o card vai ser movido para a coluna fazer, dando um comando para a sua equipe, dizendo, olha, hora de gerar relatório, enviar todos os relatórios para o cliente. Dessa forma, então, nós concluímos toda a configuração de SEO de todos os fluxos para que a sua equipe aí performe com muito mais agilidade, mais organização, mais inteligência, de uma forma mais estruturada. Isso tudo que a gente mostrou, essas configurações, elas se aplicam exatamente iguais também ali no fluxo de Google Ads, Facebook Ads, e caso você queira replicar todo esse aprendizado também, construindo ali fluxos para um LinkedIn, para a Microsoft, enfim, para tudo que você atua, da forma que você trabalha, você consegue adequar ali, personalizar conforme a sua necessidade. Chegamos então ao final de mais uma aula do treinamento Upgrade 3 vezes mais. Nós esperamos que o que compartilhamos com vocês aqui hoje tenha contribuído para aprimorar os conhecimentos em gestão de serviços recorrentes e que esses modelos de fluxos tragam de fato melhoria e otimização no tempo de toda a equipe que trabalha com os serviços de SEO e Ads aí na sua agência. Na próxima aula o assunto será processos do departamento de RH. Então nós vamos falar como definir e aprimorar estes processos para a gestão de pessoas. Se você está gostando desse treinamento e os processos que estamos compartilhando com vocês estão contribuindo para aprimorar os processos de gestão aí na sua agência, deixe um like nesse vídeo e compartilhe com pessoas da mesma área para que este conteúdo possa alcançar mais pessoas da área de marketing, publicidade e comunicação. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Até lá!